Oi, gente! Tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja bem, que esteja tudo ok, apesar de nós estarmos vivendo nesse processo de quarentena, que tá feia coisa pro nosso lado, mas a gente tem que manter a sanidade, temos que procurar estar bem e ficar bem todos os dias. Bom, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona e para que servem os pincéis de maquiagem. Se você é iniciante, se você tá entrando nessa área da maquiagem agora, provavelmente você deve ter algumas dúvidas, então eu vou mostrar pra vocês para que serve cada tipo de pincel, se você quiser montar o seu kit e ter pincéis específicos para seu uso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, eu tenho aqui uma porção de pincéis que eu vou apresentar para vocês terem mais ou menos uma noção de como eles devem ser usados e como eles são, qual formato é para base, como que é o para pó e etc e tal. Mas antes disso, eu vou pedir para você uma coisinha rápida, simples, fácil, que é deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não se importem que isso aqui é coisas de vídeo, tá? A gravação é assim mesmo. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante, me ajuda muito. E também de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E depois que esse vídeo terminar, você vai lá no Instagram e vai me seguir se você ainda não me segue. Por quê? Porque lá no Instagram acontecem coisas que não acontecem aqui no YouTube. Então, pra você não perder nada que acontece na minha vida, vai lá me seguir no Instagram, tá bom? Então, vamos começar. Sem mais delongas, vamos começar primeiro pela base. Não, na verdade, vamos começar primeiro pelo pincel para aplicação de hidratante, de primer, de etc e tal. O que eu faço? Eu uso o pincel Kabuki, esse pequenininho aqui. Kabuki não, desculpa, pincel Dual Fiber. Esse que eu uso é o A39 da Macrylan. Por que eu uso um pincel Dual Fiber? Porque o pincel Dual Fiber, ele tem, como o nome já diz, dois tipos de cerdas, que é a sintéticas e a natural. Ele serve tanto para produtos em pó quanto para produtos cremosos. Então eu gosto de usar ele para passar hidratante. Se você não tiver o pincel Dual Fiber, você pode usar qualquer pincel que seja de cerdas sintéticas, porque eles se dão melhor em produtos líquidos e cremosos, certo? Eu também tenho esse pincelzão aqui que também serve para espalhar uma bruma, um hidratante e etc e tal. O tamanho vai do seu gosto, do tamanho do seu rosto também, se você tiver um rosto muito pequenininho, pra você comprar um pincel muito grande, né? Agora vamos para esse pincel aqui, dá pra passar primer também, tá? Então ele é bem multifuncional. Vamos para a base. A base, nós temos os pincéis Kabuki, famosos, conhecidos, que você ouve falar muito por aí. E tem vários formatos, várias variações desse pincel para base. O interessante é que você use pincéis de cerdas sintéticas, como eu já disse, porque eles se adequam melhor a produtos líquidos e cremosos. E nós temos também a famosa esponja. Eu, particularmente, prefiro aplicar esses produtos com esponja, porque para mim eles ficam com um resultado muito melhor. Mas você pode usar esse tipo de pincel ou o pincel língua de gato, que também é muito famoso e muito conhecido para aplicação de base. Ou você já também pode aproveitar e aplicar ele para corretivo. A aplicação dele aqui se torna fácil, você consegue encontrar variações desse pincel língua de gato no tamanho. Então tem pincéis menores, maiores, bem titiquinhos que ajudam a encostar aqui nesse cantinho. Então isso vai muito do seu gosto. E aí depois nós temos o pincel para pó. O pincel para pó é geralmente o maior do kit, é esse pincel mais fofão, mais gordão. Então é esse tipo de pincel que você utiliza para pó. É interessante que o seu pincel para pó seja de cerdas naturais, porque pincéis de cerdas naturais se adequam melhor para produtos em pó, certo? Temos também o pincel. Claro, se você não tiver, não tem problema. Se você comprou um kit de cerdas sintéticas, você pode usar. Esse aqui, por exemplo, o meu é de cerdas sintéticas e eu uso ele para produto em pó, que eu uso para contorno. Notem que o pincel de contorno, ele tem esse corte na diagonal, porque isso facilita muito aqui na hora da aplicação do contorno. Então, os pincéis no corte diagonal, você pode estar usando para contorno, tá? Esse mesmo pincel você também consegue usar para blush, mas eu uso esse aqui para blush, que tem um corte reto, ele é mais fofinho também, então eu uso ele para blush. Mas se você tiver só um,
você pode usar o mesmo do contorno para o blush, certo? E aí a gente tem um pincel para iluminação. Os pincéis para iluminar, eles variam bastante também. Eu tenho dois aqui, que é o famoso pincel vassourinha, que você pode usar para iluminador, e esse pincel aqui, que ele é mais compridinho e fofinho, que você também consegue usar para iluminar. Ele é específico para iluminar, é o A28 da Macrylan. Eu gosto muito, muito desse pincel, eu acho que ele é muito bom. E aí a gente entra para a área dos olhos. Para a área dos olhos a gente tem uma infinidade de pincéis, uma infinidade mesmo. Eu vou começar aqui com os pincéis de esfumar. Para esfumar nós temos variações imensas, uma gama enorme de pincéis. E aí, nós temos variações de tamanhos para esfumar. Esses pincéis para esfumar, geralmente são o quê? Mais gordinhos, assim, ó. Mesmo que ele seja menor, ele tem uma quantidade de cerdas bem razoável, bem considerável, para você conseguir fazer um bom esfumado. Então, aqui, ó, eu tenho 3 tamanhos. Eu tenho um tamanho pequeno, assim, que ele é menorzinho para áreas menores. Eu tenho um tamanho mais mediano e eu tenho um tamanho maior, que eu consigo trabalhar essas áreas um pouco maiores do olho, mais externas, assim. Nós temos também os pincéis de precisão, que são aqueles pincéis que a gente consegue trabalhar aqui embaixo na linha d'água, que a gente consegue fazer uns detalhes aqui no cantinho interno do olho, que a gente consegue fazer um esfumadinho mais rente à raiz dos cílios, para detalhes mesmo, que também tem variações. Nós temos o pincel lápis, que é um pincel que serve para fazer esses detalhes, é um pincel mais de precisão. Ó, temos nesse formato também, que ele é um pouquinho mais firme e mais durinho. E nós temos assim, ó, bem pequenininho, bem fininho, que você consegue trabalhar as áreas menores. Então, esses são pincéis de precisão, que são justamente para isso, trabalhar as áreas menores do rosto. E nós temos também, para sombra, um pincel que é de aplicação de sombra. Não é aquele pincel para esfumar, é um pincel que você vai depositar o produto. Então, eu tenho esse aqui da Macrylan, ele não tem referência só de ser da Macrylan. E ele é muito bom, olha o formato, percebam o formato dele. Ele é arredondadinho assim, ele é mais gordinho, ó, percebam que ele é mais gordinho. E é bem fofinho mesmo, que você vai conseguir depositar a sombra. Ele, por ser bem fofinho, eu consigo até dar uma leve esfumadinha com ele. Mas ele é mais para aplicação de sombra. E nós temos também os pincéis para delinear, que também tem muita, mas muita variação mesmo. Eu tenho aqui alguns tipos, ó, eu tenho esse chanfradinho, esses daqui você consegue usar para a sobrancelha, tanto para a sobrancelha, né, que ele é o pincel chanfradinho, assim, facilita muito a aplicação de sombra ou de produto cremoso, quanto para delinear. Ele é um pincel para delinear, mas que eu faço essas duas funções. Então, se você tiver um pincel assim, você consegue usar tanto para delineador quanto para fazer o desenho da sua sobrancelha. Ó, eu tenho assim com esse formato retinho também, que dá pra fazer a aplicação aqui da sobrancelha e também delinear. E eu tenho alguns outros tipos de pincéis para delinear. Eu tenho esse aqui, que tem a cerda bem longa. Eu tenho esse aqui que tem essa curvatura, que também auxilia na hora de fazer o delineado. E eu tenho esse aqui que é menorzinho, ó, a sardinha dele é bem pequenininha e ajuda muito, dá muita precisão. Eu gosto muito de usar ele aqui, ó, nos cantinhos dos olhos, que eu acho que fica um acabamento muito legal. Bom, como eu disse pra vocês, tem variação de pincel pra caramba. Se você for pesquisar, você encontra pincel de todos os tipos. Mas esses que eu apresentei são pincéis que você usa continuamente, que é um pincel que é bom você ter na sua maleta, no seu kit de maquiagem, para que você consiga desenvolver sempre uma boa maquiagem, um bom esfumado, etc e tal. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido de fácil compreensão para você e que possa te ajudar agora a poder escolher o pincel ideal para você utilizar. Não esquece de deixar aqui o seu comentário se você já sabia dessas dicas que eu dei aqui e se você não sabia, qual o pincel que você mais gostou que você quer comprar, combinado? Também, se você não deixou o seu like lá no começo do vídeo, quando eu pedi, não esquece de deixar agora, não sai desse vídeo sem deixar seu like, certo? E também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e vai lá me seguir no Instagram, conforme a gente tinha combinado antes, tá bom? E é isso, galera, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!